Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar em sua casa, no seu trabalho. Lembrando que essa programação está sendo transmitida em Recife, região metropolitana, através do Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Que Deus vos abençoe por meio do estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a 12ª lição com o título A Igreja tem uma natureza organizacional. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Sóstenes Pereira. Pai do Senhor, ministro, é um prazer tê-lo aqui conosco. A paz do Senhor, pastor Nath Jackson, é uma satisfação estar aqui também. Também do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. A paz do Senhor, pastor Nath Jackson. E do auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano. Pai do Senhor, irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, estudaremos a perspectiva bíblica a respeito da natureza orgânica e organizacional da Igreja de Cristo. Refletiremos sobre o contexto atual que muitos procuram negar a natureza organizacional do corpo de Cristo, como se houvesse a impossibilidade de harmonizar organismo e organização. E, por fim, mostraremos a Igreja como corpo espiritual de Cristo e como uma organização, congregação ou assembleia com sua forma de governo. Evangelista Sóstenes, o senhor poderia ler, por favor, o texto áureo da semana? Pois bem, pastor, o texto áureo nos diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo de número 5. Irmão Jonas, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática dessa semana é essa: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? A lição possui 3 objetivos. O primeiro é analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. O segundo é reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. E o terceiro e último, dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Tito, capítulo 1, versículos 1 ao 9. Acompanhe conosco. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a 12ª lição com o título A Igreja tem uma natureza organizacional. Semana passada nós estivemos estudando a lição de número 11, que teve como título A Salvação não é obra humana. E nesta lição, ou na lição passada, nós estudamos no primeiro tópico a salvação
sobre a graça de Deus, mostrando o estado espiritual do homem. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. No segundo tópico, nós aprendemos sobre as soteriologias inadequadas na antiguidade. O pastor Ezequias, como sempre, tem abordado, mostrando estas heresias na antiguidade. E no terceiro tópico aprendemos sobre as soteriologias inadequadas hoje, ou seja, sempre seguindo aquela metodologia que ele tem utilizado nas lições anteriores. Primeira lição faz uma abordagem da doutrina, segunda lição mostra as heresias no passado ou na linha histórica, e no terceiro tópico ele traz esta heresia na contemporaneidade com a sua respectiva com o seu respectivo combate, refutação. Na lição de hoje, a igreja tem uma natureza organizacional. O pastor vai mudar um pouco desta metodologia que ele vem utilizando ao longo do trimestre e vai no primeiro tópico falar sobre Tito e as igrejas na ilha de Creta. Ele vai pegar o personagem Tito e fazer uma explicação, uma abordagem sobre o estabelecimento de uma igreja local e a organização e a necessidade da organização de uma igreja. O apóstolo Paulo estabelece Tito na ilha de Creta para que Tito não só estabelecesse presbíteros, mostra aí a necessidade da organização, mas também colocasse em ordem aquilo que faltava. Mostra também aí que a igreja ela não é apenas um organismo, ela é uma organização. E no segundo tópico ele vai falar sobre a institucionalidade bíblica da igreja, e o terceiro tópico vai tratar exclusivamente sobre a questão atual. Então, evangelista Sóstenes, a igreja tem uma natureza organizacional. A lição de hoje ela vai tratar sobre a doutrina da igreja, ou também chamada de eclesiologia. E a gente percebe, pela leitura da lição, que o pastor ele tem a preocupação, sobretudo, não só de reforçar o conceito da igreja enquanto organismo, mas, sobretudo, a da igreja como organização. É sim, pastor. Será uma lição muito interessante de ser estudada, e especialmente nos dias que nós vivemos, não é? Onde eu costumo dizer em casa, conversando com a minha esposa e meus filhos, às vezes um assunto acadêmico, aí alguém assim diz assim, eu penso isso e isso, aí eu pergunto, qual é a fonte? Porque às vezes pode ser fonte da sua própria cabeça, vozes da própria cabeça. Perfeito. E eu estou trazendo algo aqui um pouco cômico para falar de uma verdade muito importante. Nos dias de hoje nós estamos vendo pessoas dizendo, eu penso isso sobre a igreja, eu penso isso sobre a igreja. E esquece de, em primeiro lugar, observar o manual, que é a palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz sobre a igreja? E, em segundo lugar, o que é que a história nos traz sobre a igreja? Porque nós não estamos falando aqui de uma atividade e nem de uma invencionice humana. Pelo contrário, em Mateus 16 e 18, o próprio Jesus disse, edificarei a minha igreja. O pronome possessivo na primeira pessoa do singular, minha igreja. Então, se a igreja é dele, existem parâmetros estabelecidos por ele, e aí nós teremos esta oportunidade de refletir sobre esta realidade chamada Igreja do Senhor. E o senhor falou uma coisa aí que eu achei interessante. Eu lembrei que uma vez conversando com uma determinada pessoa, aí ali na conversa entre jovens, conversando com jovens, aí um jovem disse assim, o que é que a Bíblia diz sobre salvação? O que é que você acredita sobre salvação? Aí um daqueles que estavam lá disse assim, olha, Berkhoff falou isso. Aí disse que Berkhoff disse. Millard Erickson disse isso. Strong disse isso. Calbart inteirou e falando isso aqui. Aí outro jovem disse assim, mas a minha pergunta não foi o que esses teólogos dizem. A minha pergunta é o que é que a Bíblia diz sobre isso. Então, nós vivemos, pegando um gancho que o senhor falou, a gente vive numa sociedade com a tecnologia, com as redes sociais, que transborda de conhecimento, de informação, transborda de informação.
e às vezes acabamos nos especializando naquilo que as pessoas dizem sobre o assunto e esquecemos a fonte primária. Exato. Qual é a fonte primária? A Escritura. O que é que a Bíblia diz sobre este assunto? Exatamente, pastor. E aí nós teremos a oportunidade nessa lição de justamente visitar os textos bíblicos para perceber o que é que a Bíblia diz. Porque se abrirmos hoje na internet, nas redes sociais, nós iremos ver diversas fontes aí. E pessoas dizendo o que deve ser a igreja hoje. E tanto é que está tendo, e a gente vai refletir no último ponto da lição, acredito eu, sobre uma movimentação que tem acontecido na sociedade atual em relação ao que estão conceituando sobre a igreja. Mas se a gente for olhar para as Escrituras, iremos perceber claramente, nitidamente, o que a Bíblia fala dela como tendo uma natureza organizacional e ela também como um organismo vivo da parte de Deus. Irmão Jonas, a gente hoje vive um momento em que há já dizia um certo autor, que há um imperialismo do sentimento. Hoje é o que as pessoas sentem. Não, eu sinto que essa igreja não é a melhor. Eu sinto que esse conceito dele está errado. Eu sinto que não é assim. Eu sinto. Aí esse sentimento ele vai para o universo do conceito, aí entra nessa no que o senhor falou, de eu penso que é assim, eu penso que é assim, eu acho que é assim, eu acho que é assim. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê, por exemplo, Paulo dizendo em Romanos 15:4, que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pelas consolações das Escrituras tenhamos esperança. Então isso mostra que há uma objetividade conceitual na exposição do texto. Paulo também vai falar lá a Timóteo, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada, que é apta para corrigir, para ensinar, etc. Então, a Escritura, ela traz a verdade conceituada, a verdade expressa, a verdade de Deus sobre o assunto. Então, isso vai na contramão desse imperialismo, né, sentimental, onde algumas pessoas hoje, elas se regulam, elas estabelecem o rumo da sua vida a partir daquilo que elas sentem. E isso é um perigo porque o coração do homem é enganoso. O próprio Jeremias vai dizer que o coração do homem é enganoso. Então, é um perigo muito grande quando você relega a sua vida cristã, a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus à esfera do sentimento, porque o sentimento ele está envolvido, ou está também influenciado pela natureza de pecado. Certeza, pastor. O que a gente observa aí é porque o padrão de referência não é as Escrituras sagradas para essas pessoas. O padrão de referência vai ser ele mesmo. É uma sociedade que a gente está vivendo tão antropocêntrica, onde tudo parte de mim. Então, se eu me sinto bem, então ali é o local correto. Se eu estou me sentindo mal, ali também é o lugar correto. Se for levar isso ao pé da letra, viver dessa maneira, nunca vai ter um local bom. Porque em todo local, para onde ele for, vai ter problemas. Seja lá de qualquer tipo de ordem. Vai chegar um momento que a pessoa não vai querer ficar em canto nenhum. Então, isso é resultante, na verdade, dessa falta de referência. Então, qual é a referência que a gente deve tomar de maneira objetiva, como o senhor falou? As Escrituras Sagradas. Aqui estão os princípios. O princípio que mostra a igreja enquanto organismo vivo e santo e os princípios da boa administração que formam essa organização, dá os princípios da organização de como essa igreja se manifesta justamente no mundo social de hoje. E isso que o irmão Jonas falou, irmão Givanildo, é interessante porque há também esses que dizem assim, eu fico onde me sinto bem. Se eu me sentir bem, então é o lugar de Deus. Só que às vezes, o que é que eu estou definindo por me sentir bem? Porque o Evangelho, ele é confrontador. O Evangelho, ele vai dizer, Jesus vai dizer, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Me sentir bem é porque eu estou sendo confrontado pelo Evangelho para renunciar à minha natureza e abraçar a ética do reino,
ou eu estou me sentindo bem porque não sou confrontado com minha realidade de pecado. Então, isso passa também pelo universo conceitual de igreja, né? Exato. Como eu entendo igreja, e a maneira como eu entendo igreja é a maneira como eu entendo a revelação de Deus, a encarnação de Cristo, e como eu entendo esta dinâmica do relacionamento de Deus com o seu povo. Isso mesmo, pastor. Inclusive, eu quero fazer menção a um termo usado pelo professor Jonas, dessa questão do antropocentrismo, né? Então, por conta dessa característica dessa sociedade moderna, o homem está no centro das atenções, então as pessoas estão procurando uma igreja, um movimento religioso que não venha confrontá-lo, que ele venha se sentir bem, independente do que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Ora, se a igreja é uma instituição divina, então ela tem normas, ela tem regras, ela tem mandamentos, ela tem ordenanças. Eu preciso entender que eu não vou procurar uma igreja que venha se adequar, digamos, aos meus desejos, àquilo que eu acho correto, mas principalmente aos princípios bíblicos. Então, quando Cristo institui a sua igreja, ele mesmo disse, né? Eu instituirei a minha igreja, não foi assim? Eu edificarei a minha igreja, ou seja, ela nem existia ainda, ela vem existir e ela tem normas, ela tem leis, ela tem mandamentos, ela tem doutrina. Então, somos nós que devemos nos adequar às normas, aos princípios bíblicos estabelecidos para a igreja. E não eu que vou procurar, digamos assim, uma igreja, um movimento religioso que venha atender os meus anseios, os meus anelos. Nós precisamos procurar os princípios, o modelo, o padrão bíblico que o próprio Deus ou o próprio Cristo estabeleceu para a igreja. E onde nós encontramos isso? Na Bíblia Sagrada. Então, muitas vezes, nós vamos ser confrontados, na maioria das vezes, nós vamos confrontados com o nosso ego, com o nosso eu, com os nossos desejos, para nos adequar dentro da realidade bíblica, divina, que foi estabelecida por Deus. E, pastor, eu acho interessante essa nossa fala introdutória, porque nós vamos ver justamente o resultado de um pensamento pós-existencialista e também relativista. Porque a estrutura do ser hoje já não é pensada no sentido social, nos absolutos. Porque a palavra de Deus vai mostrar a instituição a partir dos absolutos divinos. A igreja a partir desse absoluto. E hoje nós estamos preocupados com o quê? Com a experiência, com as atrações, com as afetividades. Então, se eu estou bem naquele ambiente, se a experiência que produziu ali foi positiva para os meus afetos, então vou estar nesse lugar. E justamente o que foi dito aqui em algum momento, o Evangelho ele vai confrontar. A verdade do Evangelho vai justamente nos colocar diante da verdade divina. E aí todas as nossas esquisitices, as nossas neuroses, as nossas complexidades vão estar expostas. E a palavra de Deus vai nos corrigir pela palavra, pela exposição do Evangelho. Era essa a contribuição que eu gostaria de trazer. Queria chamar a próxima tela. Irmão Jonas, nós temos aí o mapa mental. No mapa mental, que o mapa mental nada mais é do que a lição organizada e distribuída por quadros, nós temos o primeiro quadro, que corresponde ao primeiro tópico, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Esse tópico tem como objetivo primário vai analisar justamente Tito e o seu relacionamento com as ilhas de Creta. Será feito vendo o personagem Tito, observando o pastor de Creta e, por último, vendo a cidade de Creta. Já o segundo tópico da lição, que está representado justamente desse quadro do meio, que vai falar sobre a natureza da igreja enquanto instituição. Então, a gente precisa reconhecer isso. E esse reconhecimento, o autor foi muito feliz porque ele encaminha para a instrução paulina, ou seja, esse reconhecimento da igreja enquanto instituição visível será feito pelas epístolas paulinas. A igreja vai ser vista também como um elemento dentro da sociedade que precisa de uma organização e essa organização está respaldada em princípios bíblicos. E por último, nós temos o terceiro tópico, que é a questão atual. Nós vamos dialogar. Aí qual é a questão atual? A questão atual está lá, organismo e organização, que já foi trabalhado nos quadros anteriores. Mas aqui ele vai trabalhar na seguinte perspectiva, mostrando que há pessoas
que só dão prevalência ao organismo e desprezam a organização. E há outros que vão somente para o lado da organização e desprezam a ideia justamente de organismo. Seria a questão atual. Vai falar da experiência pentecostal, que também é uma questão atual, dentro da questão do organismo e organização. E, por último, ele vai arrematar dizendo o seguinte: é necessário organizar, ou seja, não precisa somente estar no organismo, tem que estar também na organização. Então, esse Próxima tela. Quadro mental. Próxima tela. Nós temos aí o texto áureo. O texto áureo, ele tem a divisão dele está em duas partes. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. Você está observando que no versículo tem cores diferentes, porque vai destacar as palavras-chave do próprio texto áureo. Primeira palavra-chave: organizar a congregação. Qual era o objetivo justamente de Tito? Organizar a congregação. Qual é o objetivo de Tito? Estabelecer presbítero. Tudo isso para o bom andamento da obra de Deus. Próxima tela. Os objetivos centrais da lição, cada objetivo corresponde, na verdade, a um tópico da lição. Nós já vimos no quadro anterior, ou seja, no primeiro quadro, e aqui a gente repete novamente. Analisar. Mas analisar o quê? Vamos por perguntas e respostas? Analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. No segundo tópico, reconhecer. O que é que a gente vai reconhecer? A institucionalidade bíblica da igreja, ou seja, através de vários textos bíblicos, reconhecer que a igreja ela é também uma instituição. E por último, a gente vai dialogar. Vamos dialogar com o quê? Com a realidade atual, a partir justamente do texto bíblico. Vamos para a próxima tela. Nós temos a palavra-chave é a palavra organização. Para falar da palavra-chave, foi muito bom ter pego a declaração de fé das Assembleias de Deus, porque está contextualizada com o conteúdo bíblico. A igreja é um organismo vivo que gera vida, considerando a sua natureza espiritual e, ao mesmo tempo, aí entra a palavra-chave, é uma organização. As primeiras comunidades cristãs possuíam estrutura organizacional, ainda que bastante rudimentar. Há inúmeras evidências disso no Novo Testamento. Então, a palavra organização centrada aí como sendo a palavra-chave de toda a lição. Vamos para a próxima tela. Temos agora o conceito de igreja, que já que estamos falando de organismo vivo e falando de organização, tudo se remete para a palavra principal do texto, que é a igreja. Mas a pergunta é: o que é a igreja? A palavra igreja significa literalmente chamados para fora e era usada para designar, entre aspas, assembleia, entre aspas, ajuntamento dos cidadãos de uma localidade na antiguidade grega. Temos uma amostra desse conceito no Novo Testamento. A igreja é um grupo de pessoas chamados por Cristo para fora do mundo a fim de pertencer a Jesus, ter comunhão com Ele e fazer parte da família espiritual de Deus. Há diversos termos no Novo Testamento para descrever a igreja, como figuras ou ilustrações. Nós temos corpo de Cristo, o constituiu como cabeça da igreja, que é justamente seu corpo. Você pode verificar isso em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. E por último, outra figura da igreja, povo de Deus, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Isso está representado justamente segundo o livro de Coríntios, capítulo 6, versículo número 16, pastor. É importante que, irmão Joanildo, que parta do princípio já da definição da palavra igreja, já que a gente vai falar sobre igreja, então tem que saber o que é a palavra igreja. Exato. Essa definição está na nossa declaração de fé, está em plena harmonia, não só no sentido etimológico, mas no sentido teológico também da palavra igreja. Então é importante que o professor já introduza com esse conceito. Inclusive, pastor, eu quero lembrar aqui o esboço, né, que foi preparado pela Superintendência das Escolas Dominicais, onde os professores poderão encontrar a definição dos termos igreja, organismo, organização. Também verão a igreja como organismo, a diferença dessa igreja como organismo e como organização. Esse esboço da Superintendência com certeza irá auxiliar os professores na exposição desse assunto tão importante, tão relevante, né? Porque, lamentavelmente, nós vivemos numa geração em que despreza o valor e a importância da igreja. Nós vamos ver que tanto a família como instituição divina, como a igreja, que também é uma instituição divina, elas são desprezadas, menosprezadas, ridicularizadas pela sociedade. E mais
mais do que nunca, né, tornou-se tão importante nós compreendermos o que é a igreja, qual é a missão da igreja, a função da igreja. E o que é que vai diferir essa igreja como corpo de Cristo, como um organismo vivo, que está em plena atuação no mundo, cumprindo uma obra que foi entregue pelo Senhor Jesus, dando continuidade à missão que Cristo realizou no mundo, né? Então hoje, por exemplo, eu posso dizer que o tríplice ministério de Jesus, ele foi baseado exatamente em pregação, ensino e curas. E quem é que está hoje pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, operando milagres e maravilhas no nome de Jesus Cristo? É a igreja. Olha que coisa interessante. Basicamente, tudo que Deus faz no mundo hoje, Ele faz através da igreja. No Antigo Testamento, Deus fazia através da nação de Israel. Hoje, Ele faz através da igreja. Agora, a igreja deve ser vista como um organismo vivo, em plena atuação, ação no mundo, não é assim? Em fase de crescimento, de expansão, cumprindo uma missão divina, só que esse organismo vivo, ele está subdividido em organizações, né? Nós vamos ver no segundo e terceiro tópico e nos outros blocos sobre isso. E aí, como uma organização, ela tem uma liderança local, ela tem um CNPJ, ela pode ser dividida em denominação. Então, é muito importante que o professor possa ter essa compreensão do que é a igreja, o corpo de Cristo, que está na terra cumprindo uma missão, dando continuidade à obra de Cristo. Então, o esboço da superintendência vai auxiliar muito na exposição desse tema tão relevante que envolve a eclesiologia. Queridos irmãos, no próximo bloco nós comentaremos o primeiro tópico de nossa lição, que tem como título Tito e as igrejas na ilha de Creta. Não saia daí, nós voltamos depois de um rápido intervalo. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 12ª lição, que tem como título A Igreja tem uma natureza organizacional. No bloco anterior, nós trouxemos aqui uma introdução ao tema da lição de hoje, e agora nós vamos comentar o primeiro tópico de nossa lição. Vamos chamar aí, tá aí a primeira tela, Tito 1,4, o pastor de Creta, Tito 1,5 e Creta. Vamos pedir para a próxima tela, por favor. E aí, ministro Sóstenes, agora nós temos aqui nesse primeiro tópico, o pastor Ezequias fazendo uma apresentação, né? Analisar a atuação de Tito na ilha de Creta. E aqui nós temos nessa tela Tito e as igrejas na ilha de Creta. Eu queria que o senhor pudesse ler e pudesse comentar. Ali está o título, pastor. Tito e as igrejas na ilha de Creta. Tito foi deixado por Paulo em Creta para supervisionar a obra realizada na ilha e designar presbíteros. Este manual de conduta cataloga os requisitos para os presbíteros e instrui Tito em seus deveres relativos aos vários grupos nas igrejas. Paganelli, página 108, 2015. Nós podemos, pastor, ver que o pastor Ezequias Soares, ele iniciou a lição no tópico de número 1 e o subtópico, né? Falando sobre Tito, e ele apresenta aqui para nós uma breve biografia de Tito. Eu gostaria de utilizar o texto de Gálatas, capítulo de número 2, que nos ajuda a ter uma compreensão de quem seria Tito, não é? Capítulo 2, versículo 1, diz assim: Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. No versículo 3, ainda diz assim: Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então nós vemos aqui a biografia de Tito de forma muito resumida. É curioso que Tito não aparece nas páginas escritas por Lucas em Atos dos Apóstolos. Existe no capítulo 18 e o verso de número 7 uma referência a Tito o Justo, mas a gente não pode afirmar que esse seja Tito o pastor, não é? Que foi deixado em Creta. Mas nas cartas paulinas, quer seja em Corinto, quer seja em Gálatas, quer seja Timóteo, e na própria epístola a Tito, nós vemos Paulo apresentando Tito
E a biografia nos diz que Tito, a sua biografia nos diz que ele era grego, de origem grega, e talvez um prosélito judeu, mas possivelmente convertido ao cristianismo, vindo desta cultura ocidental, helênica, e este foi um grande auxiliador de Paulo. Tanto é que na carta a Tito, no capítulo 1, versículo 4, Paulo o chama de verdadeiro filho, mostrando a legitimidade desta conversão e deste crescimento através das orientações trazidas por Paulo. Este foi o homem deixado em Creta para auxiliar naquele trabalho. E essa é a segunda vez que o pastor Ezequias traz Tito, né, para o centro da lição da escola. Nós temos uma menção a Tito, justamente nesse texto aí que o senhor falou, quando estudamos sobre somos cristãos, né? E pastor Ezequias lá, é interessante, você tem o mesmo personagem, só com recortes diferentes. Lá o pastor Ezequias, na lição de número 2, vai mostrar sobre essa situação de Tito não ser circuncidado e traz a discussão de Timóteo ser circuncidado, porque Timóteo era judeu. Exatamente. Era judeu e ia com Paulo para o meio dos judeus, então Paulo foi lá e Timóteo foi circuncidado. Já Tito, no contexto da igreja lá da Galácia, Tito, constranger, Paulo não concordou com a circuncisão de Tito, porque no contexto da igreja da Galácia tinham implicações soteriológicas. Lá com Timóteo não, as implicações eram só uma questão de adequação cultural. Adequação cultural. Em Tito não. Em Tito, se Paulo recomendasse Tito, Paulo estaria validando o discurso dos judaizantes. Então, Tito lá é apresentado com relação a essa questão teológica, soteriológica. Aqui, nessa lição, é apresentado como um obreiro, um cooperador, aliás, diga-se de passagem, um obreiro de uma envergadura de muito peso, porque foi ele que conseguiu resolver o problema da discussão lá, da revolta que havia em Corinto, da resistência ao apóstolo Paulo. Timóteo foi e não resolveu, Tito foi e resolveu. Mostra que era um obreiro maduro, um obreiro com a capacidade de relacionamento administrativa. E detalhe, o fato de Paulo designar Tito para Creta mostra essa visão que Paulo tinha de Tito, de uma pessoa que tinha a habilidade de relacionar, para resolver problemas só de peso, porque o próprio texto de Tito, Paulo vai descrever a característica dos cretenses, né? Característica dos cretenses. Os cretenses eram pessoas difíceis. Vamos ver aqui o texto de Tito. Tito, capítulo 1, versículo 10 em diante, nos diz assim: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Então, a gente percebe aqui que era um povo difícil. Então, para um povo com uma natureza, veja, Paulo descreve o que um poeta cretense disse sobre os cretenses. Paulo está apenas replicando. São sempre mentirosos. Aí veja a questão do caráter do povo. Sempre mentirosos, feras terríveis. Alguns autores chegam a dizer que feras terríveis é que eles eram dados mesmo à briga, à confusão.
comilões preguiçosos, gente que não gostava de trabalhar, comia demais, era quase parecido com os crentes lá de Tessalônica, né? Que Paulo chega a dizer assim, olha, quem não comer que também, quem não trabalhar que também não coma. Então, era um grande desafio, não era só estrutural, colocar uma igreja, organizar uma igreja na ilha de Creta, é saber que a igreja é formada de pessoas, e as características desses crentes eram crentes difíceis. Então, daí a gente pode perceber, considerando pelo menos as duas missões que Deus deu a Deus deu a Tito por meio de Paulo, que foi de resolver o problema lá, a revolta lá em 1 Coríntios, e aqui estabelecer a igreja, colocar em ordem, mostra, irmão Jonas, que ele tinha uma habilidade fantástica, no sentido não só da organização, mas do relacionamento entre irmãos. Pelas características que o apóstolo Paulo traz da própria ilha de Creta, como o senhor já bem mencionou, pastor, que é o capítulo em versículo 12, que fala da mentira que reinava, quer dizer, mostra um caráter bem complicado dessa população, um caráter também violento dessa população. Aí a pergunta é, quem é que vai pôr em ordem o que falta? Porque é no versículo 5 que Paulo diz o seguinte, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Ou seja, eu continuei, eu dei início a esse trabalho, mas tem muita coisa ainda para colocar em ordem. Então, tu vai colocar em ordem. E a primeira forma de colocar em ordem é estabelecer presbíteros. Observe que o foco administrativo de Paulo tu não pode somente colocar em ordem, dando ordem somente não. Quer dizer, você colocar presbíteros, esses presbíteros vão estar em posições estratégicas para poder simplesmente comandar essa congregação. Aí a gente começa a perceber que o organismo está ali, igreja, mas a organização, ela precisa ser feita, elas são feitas por homens, e ela começa, pastor, a partir do ministério da igreja. É Paulo falando para Tito, e Tito estabelecendo o presbítero, mas sobre o mandado do apóstolo Paulo. Não é uma coisa democraticamente, como se fosse hoje, vamos fazer uma eleição e colocar lá na frente, não. É Paulo, Tito e os presbíteros para colocar em ordem o que falta. Agora, quem era Tito? Vem essa pergunta. Porque o autor da lição cita que a situação era muito desanimadora. Então, precisava de um homem que tivesse habilidade administrativa e tivesse um homem que também tivesse a habilidade de lidar com pessoas difíceis, sem matá-los. Porque o que é que o apóstolo São Paulo diz a Tito, no capítulo 1 e o versículo de número 13? Porque esse versículo tem que ser bem visto, porque vejam, a ideia não é organizar, a ideia não é colocar os presbíteros, a ideia não é trazer saúde, e o versículo 13 é quem colaborar com isso. Este testemunho é verdadeiro, fazendo referência à fala daquele profeta, portanto, repreende-os severamente, a ideia de repreender, mas o objetivo da repreensão, para que sejam sãs na fé. Então, o objetivo de Tito não era só organizar. A organização tinha um princípio muito claro ali, de trazer saúde espiritual para quem estava dentro daquela igreja. Então, é um princípio que fica aqui observando esse versículo 13, pastor. E permita-me, pastor, é bom lembrar que as duas epístolas a Timóteo e a epístola escrita a Tito são consideradas como epístolas pastorais, né, ou cartas pastorais. Isso. Que serviram de recomendações não só para aqueles obreiros, né, porque isso era uma estratégia de Paulo. Paulo, em suas viagens missionárias, fundava as igrejas, mas deixava obreiros responsáveis nessas congregações, né, para ensinar, para discipular, para orientar, organizar. E assim, essas cartas, essas epístolas, as duas a Timóteo e a epístola de Paulo a Tito, elas são epístolas pastorais que visam, digamos assim, orientar não apenas Timóteo e Tito, mas orientar, ensinar os demais obreiros, os demais pastores, né? Essas cartas são muito utilizadas, né, em EBO, em reuniões ministeriais, onde o pastor sempre está orientando, tomando por base essas cartas. Inclusive, no capítulo 2 desta carta, ou epístola a Tito, Paulo vai exortar como é que Tito vai orientar os velhos,
as mulheres, os jovens, os servos, ou seja, ele tem essa incumbência de pôr em ordem, de estabelecer presbítero, mas também de doutrinar, de ensinar a igreja. Não é assim? Então era um obreiro, com certeza, alguém experiente, maduro, que tem habilidade em organizar a igreja local. Tito é um dos obreiros mais admiráveis do Novo Testamento, porque, por exemplo, ele recebe uma missão de uma igreja, vamos falar de Corinto, de uma igreja que havia um grupo na igreja que estava fazendo oposição a Paulo, em que uma oposição tão severa que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2, Paulo vai dizer que a igreja aquele grupo estava até solicitando de Paulo carta de recomendação. Do próprio Paulo. Do próprio Paulo. Aí, Paulo, 2 Coríntios 2, 1 ao 4, só para você que está em casa anotar e depois conferir, capítulo 2, versículos 1 ao 4, Paulo escreve uma chamada carta severa. Paulo manda uma carta dolorosa, uma carta mesmo de repreensão à igreja. E quem é o portador da carta? Tito. Tito vai levar uma carta severa da igreja, para a igreja, para aquele grupo da igreja, para um grupo que não aceitava Paulo, e Tito vai levar uma carta severa de Paulo para aquele grupo. Tudo pelo contexto natural, disse, olha, o povo está rebelde, vem uma palavra forte de Paulo aí, então são dois fios desencapados que não vai dar certo. Mas quem era o mediador? Tito. Aí Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 7, depois você pode ler em casa o capítulo todo, capítulo 7 todo de 2 Coríntios, mas tem um versículo aqui que eu acho muito interessante, versículo 13, 2 Coríntios 7, diz assim: foi por isso que nos sentimos consolados, e acima desta consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como tudo o que falamos a vocês era verdade, também os elogios que na presença de Tito fizemos a respeito de vocês se mostraram verdadeiros. E o grande fato e o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como o receberam com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês. É muito bonito. Então, era uma missão difícil, espiritual, porque a organização ela se faz necessário para que o organismo possa cumprir a sua missão no mundo físico. Não tem como. Exato. Jesus veio, nós já aprendemos sobre a encarnação de Cristo, Jesus encarnou, veio realizar a sua missão, buscar e salvar o que se havia perdido, mas quais foram os instrumentos que Jesus se utilizou para a realização dessa missão? Ele precisou, primeiro, ser gerado. Sim. Nasceu de uma mulher, nasceu em uma família. Depois, quando iniciou seu ministério, teve que separar 12 homens, porque sabia que ninguém trabalha sozinho, ninguém consegue trabalhar sozinho, precisa trabalhar em equipe. Quando Tito vai estabelecer presbíteros, em outras palavras, não só estaria promovendo a organização, mas também estaria montando uma equipe que o ajudaria a levar a efeito a sua grande missão enquanto igreja. Então, ministro Sóstenes, eu queria chamar a próxima tela. A próxima tela, nós temos aí Tito e as igrejas na ilha de Creta. E aí nós temos o propósito da epístola a Tito. Aí eu queria que o senhor pudesse ler e comentar. Pois bem, pastor, aqui está escrito da Bíblia de Estudo Pentecostal, não é? Paulo escreveu primeiramente para instruir Tito na sua tarefa de, número 1, pôr em ordem o que ele, no caso Paulo, deixara inacabado nas igrejas de Creta, inclusive a instituição de presbíteros nessas igrejas. Número 2, ajudar as igrejas a crescerem na fé, no conhecimento da verdade e em santidade. Número 3, silenciar
falsos mestres. Número 4, vir até Paulo, uma vez substituído por Artemas ou Tíquico. Então, nós observamos aqui que Paulo tem alguns propósitos no envio de Tito. Nós observamos que o objetivo não era simplesmente enviar alguém para preencher um quadro na ausência dele, mas tinha um objetivo de estruturação. A organização tem a ver com a estruturação. Eu fiz aqui uma breve anotação, lendo alguns dicionaristas sobre a palavra organização, e cheguei ao seguinte entendimento. A organização é o ato ou o efeito de organizar-se através de um conjunto de elementos estruturados. Então, a organização, ela vai estabelecer essas estruturas para alcançar um objetivo. E é justamente isso que Paulo vai fazer. Olha, Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa, existe uma razão pela qual você está sendo enviado. Você está sendo enviado para colocar em ordem as coisas que ainda restam. O trabalho, ele se inicia, mas ele não se encerra em mim ou com a minha presença. Isso. O trabalho ainda continua. E por que continua? Ele continua porque a igreja é um organismo vivo. Me permita aqui, pastor, eu me lembrei agora do dia que eu fui separado ao presbitério. Eu estava em Moçambique e foi o pastor Dário Tavares. E o pastor Dário Tavares, eu fui separado jovem ainda, um presbítero jovem, solteiro, e o pastor Dário Tavares disse assim: irmão Sóstenes, a sua idade vai permitir o senhor correr. Corra, porque a juventude vai fazer isto. Sendo que quando o senhor concluir de correr, a obra ainda vai ser necessária ser feita. E ela só se conclui na eternidade. E ele disse para mim, sabe por quê? Porque a igreja é um organismo vivo. Então, por mais que façamos, alguma coisa ainda vai ser sempre terá algo a ser feito, né? Então, foi por isso que Paulo, ele correu, ele se esforçou, mas ainda havia algo por ser feito. E ele descreve o que teria que ser feito, como o senhor já leu aqui, e por isso ele foi deixado ali. Ajudar aquelas igrejas foi outro ponto interessante, que aquela igreja estava em crescimento, e é interessante entender que a ilha de Creta tinham várias comunidades de fé, ou seja, várias igrejas ali estabelecidas. O termo presbítero ali está no plural, mostrando que não era só um presbítero, mas um colegiado que seria estabelecido de homens de confiança. Paulo, ele escreve a Timóteo mostrando os critérios que seriam estabelecidos para esse presbítero, que não seria qualquer pessoa. Não seria o critério simplesmente secular, mas um critério espiritual, de caráter espiritual. E esses homens seriam colocados justamente para dar continuidade a esse trabalho. E vemos aí, silenciar os falsos mestres, quer dizer, também tinha uma questão apologética e, finalmente, essa questão de um legado que seria estabelecido por homens que dariam continuidade à obra do Senhor. E lembrando de que, como estamos falando aqui de igreja, comumente vem à nossa mente o templo onde a gente congrega, né? Exato. A igreja, templo, físico e tal. Mas lembrando que a igreja aqui, no primeiro século, ela não tinha templo. Uhum. Não é a igreja no sentido físico que nós temos com templos, com paredes, porque a igreja era uma religião ilícita. Se reunia na casa dos irmãos, onde aquela igreja era instituída. Veja, mesmo sem parede, sem ter um templo, porque a igreja não era permitido isso, a igreja, mas a necessidade da congregação, a necessidade de congregar, a necessidade de uma organização, ela era soberana. Do corpo, né? Isso. O corpo, o organismo existia, mas esse organismo, ele é representado de maneira temporal e física, ou no tempo e no espaço, na igreja local. A igreja existe, não, a igreja é universal, é a igreja universal. A igreja universal é a igreja de todos os tempos, de todas as épocas e de todos os lugares. Mas a igreja universal se faz representar de maneira física e temporal na igreja local. Exato. E esse era o objetivo, né? Fazer com que fossem estabelecidos presbíteros, que não eram necessariamente congregações, estruturas físicas, mas a casa dos irmãos, onde eles se reuniam, onde eles adoravam a Deus.
E esses presbíteros, não é, iriam, digamos assim, reproduzindo os ensinos apostólicos, né? Porque uma das características da igreja primitiva era isso, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então Paulo ensinava a Tito, Tito iria reproduzindo para os presbíteros e os presbíteros iam reproduzindo a doutrina bíblica ou a doutrina dos apóstolos para esses grupos, né, de cristãos que se reuniam na casa dos irmãos. Para quê? Para que a igreja tivesse uma unidade doutrinária, para que eles pudessem crescer. E é muito interessante que o objetivo de Paulo era exatamente para que eles crescessem, para que eles amadurecessem. Paulo, quando fala das características dos cristãos da ilha de Creta, não é só no sentido depreciativo, mas é no sentido de dizer assim, olha, isso pode ser corrigido, isso pode ser melhorado. Perfeito. Invista na doutrina, Perfeito. para que eles cresçam, para que eles amadureçam. Não é no sentido de dizer assim, despreze-os, não é no sentido de dizer assim, coloque para fora da igreja, não. Mas você dizer assim, olha, você tem uma missão árdua, difícil aí. É você ensinar a palavra para que os crentes possam crescer, possam amadurecer. E permita, não é esse o objetivo da escola bíblica dominical? Não é esse o objetivo do culto de doutrina? Não é esse o objetivo da aula no discipulado? É para que esses crentes trabalhosos, muitas vezes, é para que esses crentes imaturos, muitas vezes, eles cresçam, eles amadureçam. Não é assim? Então, sei lá, de repente alguém lendo essa carta, eu vou pedir permissão, pastor, para ler mais uma vez esse texto, lendo essa epístola a Tito, que está também no primeiro tópico e terceiro subtópico, falando dessas características dos cretenses, né? Capítulo 1, versículos 12 e 13, né? Um deles, seu próprio profeta, diz que os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente. Para quê? Para que sejam sãos da fé. Olha, Tito, eu estou colocando você aí, você vai estabelecer presbíteros para que esses cretenses trabalhosos possam crescer, amadurecer, né? Possam ser sãos. E me permita aqui uma fala, que ele diz assim, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Ou seja, existe um objetivo na correção. Exato. Não é simplesmente expor ou depreciar ou humilhar alguém, não é? Mas é um objetivo de um crescimento, de um fortalecimento na fé. E a organização seria fundamental para isso aí, que sem a organização ficaria difícil levar essa repreensão com o objetivo de deixar a saúde espiritual do povo bem. Por isso a necessidade de organizar. Vamos para o próximo bloco. No próximo bloco estaremos comentando a institucionalidade bíblica da igreja. Nós voltamos depois de um rápido intervalo. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 12ª lição, que tem como título A Igreja tem uma natureza organizacional. E agora nós vamos comentar o segundo tópico de nossa lição, e uma coisa que é importante até lembrar, né, embora que estejamos comentando sobre a igreja do primeiro século, que se reunia na casa dos irmãos, não tinha, como nós temos hoje, templos físicos para que a igreja pudesse congregar, mas lembrando que a igreja, ela vivia nessa situação, porque vivia debaixo do Estado totalitário. Roma perseguia os cristãos e, em decorrência disso, eles tinham que viver no anonimato, eles tinham que viver debaixo da perseguição. Num país onde se permite a liberdade religiosa, como o Brasil, sim, nós temos o direito e dizer assim, um privilégio que Deus nos dá de termos um templo onde podemos congregar, e nesse contexto, sim, se a igreja do primeiro século tivesse a bênção que nós temos da liberdade religiosa, com toda certeza ela também teria os templos que nós temos, onde todos os nossos irmãos se reúnem e se congregam toda semana. Então vamos voltar aqui para o segundo tópico de nossa lição, a institucionalidade bíblica da igreja, a instituição paulina, a igreja como instituição e organização. Vamos para a próxima tela. E aí nessa tela nós temos a igreja como organização e a igreja como organismo. Irmão Jonas. Esse quadro mostra a diferença, mas ao mesmo tempo é bom deixar claro que eles são interrelacionados.
no ambiente vivencial da igreja. Não são conceitos autoexcludentes. Não são conceitos autoexcludentes. Estão interrelacionados. Há esse interrelacionamento, biblicamente falando, tirando os conceitos fora das Escrituras Sagradas, mas olhando para a Bíblia, esses conceitos estão interrelacionados mesmo. A igreja como organização ela é visível, local, humana e imperfeita. Tem defeitos, problemas e pode até cometer erros. Ela é temporária, pode vir a desaparecer. A igreja como organização ela tem algumas características. Segue logo abaixo nessa relação. Ela é visível, ela é local, ela é humana, ela é temporária, ela é imperfeita. Já a igreja como organismo, a igreja enquanto organismo vivo, é dirigida pelo Espírito Santo enviado por Jesus. Como organismo, a igreja é a noiva, é a lavoura, é o edifício. Quais são as características da igreja enquanto organismo? O professor pode observar embaixo. Ela é invisível, ela é de caráter universal, ela é divina, ela é perpétua, porque nunca será destruída, ela é perfeita. Então, todas essas características da igreja estão no texto bíblico. Por isso que a gente diz, ou melhor, a Bíblia mostra de maneira muito clara que esses dois conceitos estão interpenetrados, interrelacionados, mostrando que aonde tem o organismo vivo chamado igreja, vai ter também uma organização. Mesmo que seja como diz a declaração de fé. A declaração de fé diz o seguinte, que foi de maneira rudimentar, lá no Novo Testamento, mas é o rudimentar que tem os princípios que vão gerir justamente a Igreja de Cristo ou a organização. Porque, por exemplo, a igreja ela pode existir enquanto organização sem ter as especificidades mais complexas que nós temos hoje de organização. Por exemplo, em toda igreja cristã hoje você tem um culto de oração, você tem um culto de instrução, um culto de doutrina, você tem escola dominical, você tem campanha evangelizadora, você tem órgãos de louvor, as crianças, ciclo de oração infantil, ciclo de oração de adulto, você tem órgãos de louvor de crianças, de adolescentes, de jovens, coral da igreja, conjunto musical, eletrônico. Tudo isso, vamos dizer assim, faz parte de uma estrutura organizacional que eu vou chamar aqui de uma estrutura organizacional mais complexa. Sim. Mas, por exemplo, você tem uma igreja também na China. Uma igreja que muitas vezes não tem tempo, porque a igreja de Cristo na China, ela não é a igreja oficial do governo. Então, ela não tem templo. Então, ela se reúne nos bastidores, nos vales, nos montes, escondidos ali. Mas tem lá uma coisa básica. O que é a coisa básica? Tem lá um líder, tem lá a igreja reunida, cantando hinos, louvores, lendo a Escritura e procurando ter na Escritura a consolação e o fortalecimento para a vinda do Senhor. Então, a igreja local ali, ela existe. Aí entra nesse conceito, embora de maneira bem rudimentar, não tem escola dominical, não tem campanha, não tem coral, conjunto, não tem essas especificidades que uma estrutura mais complexa permite que exista dentro dos países onde há liberdade de culto. Nesses países que não há liberdade de culto, não tem, mas a igreja continua existindo. Aí é por isso que aí alguém pode perguntar, mas pastor, ela pode vir a desaparecer? Pode, no sentido local pode, no sentido estrutural, como nós conhecemos, sim. Embora que exista no sentido rudimentar. Existem lugares onde a igreja hoje já não tem mais oportunidade de se expressar. As missões Portas Abertas, pastor, é uma boa referência para isso. Nós temos casos aí, ultimamente acontecendo, como aconteceu no Congo agora há pouco, 70 cristãos foram decapitados. Essa igreja desapareceu. Os irmãos foram mortos. Lugares onde Boko Haram, por exemplo, na Nigéria, explode o templo, essa igreja desapareceu. Então, é sim temporária, é possível ela desaparecer dentro desse contexto. Isso. Onde as pessoas morrem, são perseguidas, os templos são destruídos, não é? E sem contar com aqueles cristãos que às vezes vão
vão migrar. Exatamente. Vão migrar porque, por exemplo... Por questão de guerra, né? Por Isso, porque, por exemplo, essa perseguição religiosa aí, alguns cristãos morreram, mas os cristãos que não conseguiram ser alcançados por este grupo, acabaram abandonando suas casas, andando por montes, por vales, buscando lugares mais seguros. Quer dizer, localmente, aquela igreja deixou de existir, embora que ela está em um constante trânsito. Está em um constante trânsito. Quando chega a dizimar uma comunidade inteira, aí não tem como dizer mais nada. Né? Mas existe essa situação também de estar migrando de um lugar para outro por conta das perseguições, como também ocorreu na igreja do primeiro século. Vamos para a próxima tela, por favor. Aí a próxima tela, irmão Divanildo, nós temos aí a igreja como organização. Eu queria que o senhor pudesse ler e pudesse comentar. Muito bem, então primeiro nós vamos perceber que a liderança da igreja ela era centralizada, ou seja, Jesus ensinou os 12, né, e ao menos 11 deles deram continuidade a esta obra. Né? Isso está muito claro no livro dos Atos dos Apóstolos, nas epístolas. Então, havia uma liderança. Né? Nós vamos perceber já no livro dos Atos dos Apóstolos que foram convocados alguns diáconos, escolhidos 7 homens para serem diáconos da igreja, para cuidar da obra social, para atender as viúvas nas suas necessidades cotidianas. Nós vamos perceber o próprio Paulo ensinando a Tito que ele deveria estabelecer presbíteros. Então, essa igreja universal, ela foi se organizando nas suas comunidades locais e tinha uma liderança centralizada, ou seja, os apóstolos que eram os líderes da igreja. As igrejas locais também estavam subordinadas à igreja mãe, que era exatamente a igreja de Jerusalém, onde estavam os apóstolos. Há um texto que eu acho muito interessante, que está em Atos, capítulo de número 8, versículo 1. Muito interessante esse texto, que Lucas, ele diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele quem? De Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Parece até que Lucas está fazendo uma crítica aqui aos apóstolos, mas não. Na verdade, está dizendo assim, os apóstolos não puderam sair de Jerusalém, porque viriam as problemáticas, as causas difíceis, como ocorreu, por exemplo, no capítulo 15 do Concílio de Jerusalém, e eles procuraram quem? Procuraram os apóstolos. Ou seja, os apóstolos, eles estavam liderando a igreja, e as demais igrejas, digamos assim, elas eram subordinadas à igreja mãe, que era a igreja de Jerusalém. Também vamos perceber que os apóstolos doutrinavam a igreja, não é? Conforme diz Lucas em Atos 2:42, que eles perseveravam, ou seja, os crentes primitivos, a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Ou seja, os ensinos de Cristo que foram transmitidos aos apóstolos, agora os apóstolos iam doutrinando a igreja, e por isso chama-se a doutrina dos apóstolos. A igreja instituía lideranças locais, não é? Olha aí o exemplo dos diáconos escolhidos em Atos capítulo 6, não é? E os presbíteros que iam sendo estabelecidos de cidade em cidade, falando de quê? De um organismo vivo, mas que está também em uma organização local. A igreja verificava as qualificações dos candidatos ao ministério. Isso está muito claro nas epístolas pastorais, né? As 2 epístolas a Timóteo, a epístola a Tito, onde Paulo ensina sobre as qualificações dos diáconos, dos presbíteros, né? Então, vamos dizer assim, essas normas, essas qualificações desses candidatos para o ministério, que serviu não só para a igreja do primeiro século, mas para a igreja de todas as épocas, né? Ainda hoje devem ser observados esses critérios, essas qualificações, essas exigências para quem deseja ou para quem foi chamado para o ministério. A igreja reunia-se em concílio, como o capítulo 15 de Atos, né? Quando Paulo, em suas viagens missionárias, começou a pregar e os gentios começaram a se converter, graças a Deus por isso, vieram as dúvidas. E agora? Será que os gentios precisam ser circuncidados? Vamos levar essa causa aos apóstolos. E aí ocorreu o concílio da igreja em Jerusalém. A igreja também enviava missionários, né? Capítulo de número 13 de Atos, onde o Espírito Santo diz: apartai-me, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então eu vou dizer assim, que de uma forma extraoficial,
no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, muitos voltaram para as suas terras e foram missionários, né? Pregaram para as suas comunidades. Mas houve também envios de missionários de forma, vamos dizer assim, oficial, enviados pela igreja. A igreja orou por eles, estendeu a mão, né, assim, sobre Barnabé e Saulo, que foram enviados para a obra missionária. E os missionários voltavam e prestavam relatório de suas atividades. Eu queria ler esse texto, Atos capítulo 14, versículo 26 a 28, mas eu quero recomendar, por conta do tempo, né, nós não lemos todas as referências, mas eu quero lembrar aos professores, né, que, se possível, leia todas essas referências que estão aí nesse quadro, que vão enriquecer a sua aula. Então, Atos capítulo 14, versículos 26 a 28, quando Barnabé e Saulo voltaram da primeira viagem missionária, né? Aí Lucas diz, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já tinham cumprido, que haviam cumprido, ou seja, de onde eles haviam sido enviados para pregar o Evangelho. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos, ou seja, eles prestavam relatório, né, das atividades. Então nós vamos perceber que a igreja universal, a igreja que é invisível, a igreja como organismo vivo, ela vai se organizando também de forma local, onde há lideranças e líderes e a obra de Deus é realizada. Vamos para a próxima tela. Próxima tela. E aí nós temos a igreja como organização. Como organização, ela é uma igreja local organizada, está aí as referências. Professor, como sempre falamos aqui, pode printar aí e elencar aí algumas referências para serem lidas em sala de aula. A igreja como organização, ela é uma igreja local organizada. Como organização, possui liderança humana para administrá-la. E terceiro, como organização, ela se enquadra em sua própria definição. Então, é organismo, é corpo de Cristo, mas Deus estabeleceu liderança local nesta igreja, aí através da qual Deus governa a sua igreja. Esse sempre foi um método divino, né? Isso. De liderança, né? Sempre foi um método divino. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu Moisés e sempre teve líderes através dos quais Deus liderava o seu povo. Deus liderava o seu povo. E no Novo Testamento não é diferente. Deus estabeleceu um governo, o governo da igreja, e através deste governo ele governa a sua igreja. Vamos para a próxima tela. A próxima tela, e nós temos aí organismo e organização, a experiência pentecostal, e é necessário organizar. Ministro Sóstenes, esse primeiro tópico, aí, subtópico da lição, do tópico 3, questão atual, organismo e organização, sobre essa questão nós falamos que esse tópico está muito ligado ao tópico anterior, daquilo que nós já expomos, né? A necessidade de se entender, de mostrar ao aluno em sala de aula de que a igreja é organismo. Com relação a isso, é um ponto pacífico, que a igreja é corpo de Cristo, é organismo, e mostrar também que a igreja é organização. E essa tela, volta à tela anterior, por favor. Nessa tela anterior, nós temos aí uma enormidade de referências bíblicas que vão corroborar com tudo isso que a gente está falando. É sim, pastor. Eu gostaria de ler pelo menos aqui 2 textos, pois o aluno pode se perguntar, a Bíblia fala da igreja como organização? Aí eu gostaria de ler 2 textos clássicos aqui. Mateus, capítulo 16, e o versículo de número 18. O texto bíblico nos diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este é o primeiro texto. E o outro texto que eu gostaria de ler está em Efésios, capítulo de número 2, e o versículo de número 20, me referindo à igreja como organização, 2 e 20. Diz assim o texto bíblico, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina.
Eu gostaria de deixar esses 2 versículos para a meditação dos irmãos. Por quê? Porque quando falamos de organização, nós falamos de parâmetros, nós falamos de medida, nós falamos de um espaçamento, nós falamos de referências visíveis, tangíveis. E a Bíblia nos dá base para perceber isso. Ou seja, o que significa isto? Significa que na organização vamos ter liturgia, vamos ter horário para iniciar um culto, horário para concluir um culto. Uma reunião, ela tem que ter um enquadramento de estabelecimento de metas, de objetivos. Então, quando nós vemos a construção da igreja como edifício, nós vemos que não é qualquer pedra que edifica. Nós vemos que não é qualquer pedra que pode estar na construção. Então, a pedra ela tem um limite de espaço para que seja colocada uma em cima da outra. Então, a analogia bíblica nos mostra a edificação da igreja na forma organizacional. E como organismo, existem inúmeros textos, como Romanos, capítulo 15, quando Paulo diz que a igreja como corpo, em Efésios, Paulo dizendo que Cristo é a cabeça deste corpo, a igreja como família, 1 Coríntios 3 e 9, a igreja como lavoura. Então nós vemos a igreja como organização e ela como organismo também, como sendo um ser vivo. Esta parte, pastor, eu acredito que está muito clara para todos nós. O senhor falou aí de texto sobre organização. Eu lembrei de um texto de Hebreus 10, 25, que eu estou vendo aqui na Bíblia Viva. Diz assim: não descuidemos os nossos deveres na igreja, nem as suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Ou seja, é um estímulo à igreja a viver na congregação, a igreja se organizar. Eu queria chamar a próxima tela, por favor. Irmão Jonas, o nosso tempo já está bem apertado, né? Eu queria que o senhor pudesse ler e comentar rapidamente. A questão atual, esse é o tópico 3 da lição, retirado do livro Em Defesa da Fé Cristã, do pastor Ezequiel Soares. Não é difícil entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmo, mas o contrário, se complementam, pois a organização ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelização, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Está lá, Silva, 2025, página 153. Duas coisas que a gente precisa frisar nessa fala do pastor Ezequiel Soares aqui. Ele apresenta a igreja enquanto organismo vivo que está envolvido presente em todo o mundo, mas diz que esse organismo precisa de uma organização para que a agenda da igreja, qual é a agenda da igreja? A missão, a evangelização, o ensino da palavra, o serviço social, se faça presente, mas para isso é necessário uma estrutura, tudo passa por uma estrutura. E quando se fala de estrutura, está se falando de liderança. Quando fala-se de liderança, está se falando de qualificações, tanto espirituais, como até mesmo qualificações pessoais para atender aquela demanda, ou melhor, atender aquele cargo ali, visando o quê? O bem da igreja e o seu andamento. Então, a gente volta lá em cima na primeira sentença. Não são organismo e organização, não são autoexcludentes. Na verdade, são complementares. Isso é um princípio bíblico da palavra de Deus. Irmão Givanildo, nosso tempo já foi embora. Que conselhos o senhor dá ao professor que vai abordar essa lição? Além de estudar a Bíblia e a lição, né, principalmente, nós temos o esboço da superintendência, que está muito bem elaborado. E eu quero também recomendar aos professores lerem a leitura diária. Porque, por exemplo, na leitura diária vai mostrar, por exemplo, que havia uma comissão de ética na igreja, que havia uma tesouraria, que havia cartas de recomendações. Então, essa leitura diária vai esclarecer muito acerca da igreja como uma organização. Pastor, eu gostaria de propor aos alunos
e aos professores que falassem menos de opiniões pessoais e mais das Escrituras. Se nós olharmos para o manual, nós encontraremos respostas para a organização e o organismo, a Igreja do Senhor. O professor da escola dominical, ele deve, diante de tudo aquilo que foi ministrado, pegar o esboço da superintendência e observar esses slides aqui que foram passados, porque tem uma relação de versículos bíblicos que mostra a estrutura da igreja como organização. O que é que eu quero dizer? Professor, diga ao seu aluno, é bíblico a organização. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar? Evangelista Sóstenes, nos dê a honra. Sim, senhor pastor. Oremos. Querido Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome e Te agradecemos por este privilégio de refletir na Tua palavra e de entendermos, Senhor, o Teu propósito sobre a natureza da Tua igreja. Pai eterno, nós queremos Te pedir que Tu ajudes a cada professor para que ele possa, Senhor, a alcançar o objetivo. Nós Te pedimos a Tua bênção sobre cada aluno, a Tua bênção sobre o anjo da igreja, o nosso amado pastor, sobre a superintendência da Rede Brasil, sobre a superintendência das escolas dominicais. Continua com as Tuas mãos estendidas sobre cada um de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos a penúltima lição do trimestre com o título A Igreja tem uma natureza organizacional. Na próxima semana concluiremos esta lição estudando a última lição do trimestre com o tema Perseverando na Fé em Cristo. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast, no Spotify e nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.